Tarde, tudo bom? Como é que você tá? Bom, eu tô só testando aqui para ver se tá dando certo aqui o sinal aqui do microfone de lapela. Tá tranquilo? Tá ouvindo bem aí, Maria? Pronto, show. Então pronto. Então vamos começar a nossa live. Primeiro, boa tarde, eu me chamo Kleber Zen, eu sou ativista quântico e estou aqui com Maria Reis. É, eu Eu sou fundador do método quântico, né, de cura quântica chamado Umbigilho, cujos resultados têm sido ajudado as pessoas a se curarem da forma mais natural possível. E isso coligado com outros tratamentos, né? Mas trazendo um significado diferente para a saúde, trazendo uma noção diferente para os resultados com relação à cura, né? É, e aí a gente desenvolve quinzenalmente um evento chamado Master Umbi, que acontece aqui em Brasília, mais precisamente na cidade de Sobradinho. E a gente está inclusive na nona edição dessa Master Umbi. E a Master Umbi é o seguinte, a gente junta esse método de cura quântica, do qual eu acabei de falar, com outros temas ligados ao desenvolvimento humano, ligado à ecologia, enfim, tudo que esteja ligado à cura, a gente faz um elo, mesmo que as pessoas que trazem esses temas, elas não necessariamente são praticantes desse método de cura quântica. Inclusive, se você quiser saber mais informações sobre esse método, veja aqui no canal, tem vários vídeos com vários depoimentos, né? Inclusive das outras edições das Master Umbi. E nessa nona edição, nós temos a honra de receber a Maria Reis, que ela é contadora e coach financeiro. Imagina, você pode estar até perguntando, mas o que tem a ver, né? Cura quântica, né? Com consumo consciente, com finanças, com dinheiro e tal, blá blá blá, né? Bom, a gente sabe que a economia é o que basicamente move o nosso mundo de uma certa forma, não vou dizer que é total absoluto, mas é algo muito importante que faz parte do nosso dia a dia, né? Então a gente vai tratar desse assunto, né? Vamos levar esse tema para o ambiente da Umbihili. E hoje, para antecipar o que vai acontecer nessa nona Master Umbi, eu tenho aqui, a gente vai saber o que vai acontecer, o que pensa, né, a nossa querida Maria Reis, como eu já falei, que ela é contadora e coach financeira, né? Então, Maria, uma boa tarde. Boa tarde, Zen. Eu agradeço pelo convite e eu vejo que a gente tem tudo a ver, né? Não preciso mais me apresentar, afinal o Zen já fez a minha apresentação. Sou muito grata pelo convite. Poxa, a honra é que é minha. E aí, assim, o que a gente, como o Zen perguntou, às vezes a gente pode associar, não tem nada a ver, e aí eu vou mostrar para você que tem tudo a ver, tá tudo conectado. As perguntas que eu faria ao começar seriam: o que você ganha hoje é o suficiente para você ter a vida que você quer viver, que você quer ter, que você acha que você merece ter? Então atualmente a gente está num consumismo descontrolado, um consumismo que nunca antes, né, existiu esse consumismo que está hoje as famílias, a maioria das famílias brasileiras totalmente endividadas por por não pensar, por não controlar, por não se conhecer. Eu não falo nem que não se controlar, porque tem pessoas que controlam tudo. Então, a pessoa está passando por algum problema financeiro e aí ela me procura e fala, mas eu já cortei tudo. Tem pessoas que diminuem até mesmo na alimentação e continuam apertadas. Então, o que está por trás disso? Então, o problema não é só cortar os gastos. O problema é ela se perceber, entender quais são os que estão fazendo com que ela esteja vivendo aquela vida daquela forma. E aí, assim, nós não nos percebemos, nós não nos perguntamos. Geralmente a gente só quer ganhar mais, porque achamos que ganhar mais vai resolver o nosso problema. E isso, de fato, não é o que acontece. Se você ganha 3 mil reais, um exemplo, você gasta 4 mil, porque tem um cartão de crédito, tem um cheque especial. Então, eu falo dessa forma para as pessoas que estão em processo de
Então a pessoa ganha 3.000, gasta 4. Ela acha que se ela ganhar 4.500 ou 5, ela vai resolver o problema dela. Só que ela passa a ganhar 5, 6 e ela continua endividada. Então o problema não está no quanto ela ganha, e sim como que ela está usufruindo daquele dinheiro. E aí, assim, tem muita coisa relacionada com o teu modelo de dinheiro. As pessoas não se atentam muito para o que ela acredita, como ela foi criada, como que são as crenças dela. E dinheiro, ela é uma energia. E a gente não costuma olhar para o dinheiro como sendo uma energia. Então você precisa perceber qual que é a energia que você está vibrando. E eu falo, isso de fato aconteceu comigo. Em 2010 eu estava passando por esse processo que muitas famílias hoje vivem, de endividamento, de achar que se eu ganhasse mais ia resolver meu problema. E realmente passei a ganhar muito mais. E eu continuei. Quando eu passei a ganhar mais, eu me endividei mais ainda. Então, assim, quando eu ganhava menos, eu conseguia controlar ainda meus gastos, só que quando eu passei a ganhar mais, piorou, porque aí eu comecei a querer usar tudo que na minha cabeça eu imaginei que fosse direito meu, que eu tinha direito de utilizar. Sim. E aí você se perde nesse meio do consumismo, porque você começa a querer usar tudo que é divulgado nas mídias, que o amigo está usando, e você é um efeito onda, você não se percebe entrando nesse padrão de consumo, de gasto. Então, o que a gente tem que fazer? A primeira dica aqui é se perceber. Você tem que conheça-se, não tem medicação, atendimento melhor do que você se perceber. Após você se perceber, conhecer seus padrões de consumo, entender quais são os seus gastos, aí sim você consegue fazer corte, fazer planejamento, orçamento. Se você não fizer esse trajeto de se perceber, de se conhecer, você pode fazer o planejamento mais perfeito que existe. Você não consegue cumprir. Você pode cortar tudo que você imaginar que você não consegue manter por muito tempo. Uma coisa é você conseguir manter 1 mês, 2 meses, mas você não consegue por muito tempo. Porque aquilo está muito ligado ao teu padrão, à tua energia, ao teu comportamento. E aí, tua mentalidade. Então o dinheiro tem tudo a ver ao que a gente viveu na infância, ao que a gente acredita referente ao dinheiro, muito relacionado à crença. Eu mesma mudei muito, eu tinha uns padrões assim terríveis, como a maioria das pessoas tem, e elas não sabem, elas não percebem. E a partir do momento que eu quebrei isso, que eu melhorei minha forma de pensar, de ver, de agir, tudo mudou ao meu redor. E eu percebo também no meu meio que as pessoas elas reclamam muito. E não existe nada pior do que reclamar. Porque você envia para o universo essa energia de escassez, né? Isso, perfeito. Então, assim, as pessoas têm mania de reclamar muito. Então, assim, elas estão sem trabalho, aí elas querem arrumar um trabalho. Aí quando elas arrumam um trabalho, dá 1 mês, 2 meses, elas começam a reclamar, porque levanta cedo, porque tem alguém no trabalho que não gosta, que blá, 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 blá. Exatamente. E aí elas não agradecem pelo dinheiro que elas têm. Olha só. Então, assim, Fantástico. Assim, você percebe as pessoas hoje, elas não agradecem, elas não agradecem pelo trabalho, elas não agradecem. Então, é uma situação que vai virando um colapso, né? Então, você percebe todos os dias a situação que a gente está vivendo e as pessoas indo naquele efeito manada, todo mundo seguindo sem se perceber, sem entender o que está acontecendo, sem se conhecer. E aí a gente vai trabalhar sobre isso lá no nosso evento na sexta-feira, vai explicar melhor sobre todo esse processo, falar das crenças hoje, as mais básicas, fazer com que as pessoas se percebam se estão, né, usando uma daquelas crenças, alguma delas, e tentar mudar o padrão dessas pessoas. Porque muitas das vezes as pessoas têm essa crença e nem percebem, elas não sabem que elas têm aquela crença e que o que ela está vivendo, o que ela está falando, o que ela está o tempo todo jogando para o universo é o que está mesmo levando a vida dela à destruição. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas crenças na sexta. Vamos falar como a gente utilizar o nosso dinheiro inteligentemente, né? Que é o que a gente precisa. E vamos
trabalhar muito sobre essa questão do consumo consciente, porque o consumo consciente não é você cortar gasto. As pessoas confundem muito. Sim. Ah, vou ter um consumo consciente. As pessoas já associam a cortar, cortar. Já E vem a aí, ideia da escassez também, né? isso, e aí quando ela imagina que é cortar gasto, muitas delas não querem nem ouvir. Uhum. O consumo consciente não tem nada a ver com cortar gastos. Tem a questão de você ter consciência se aquilo que você vai comprar realmente precisa. Eu realmente posso utilizar isso agora? São perguntas chaves que você tem que se perceber. Você tem que fazer, na verdade, essas perguntas chaves para saber se aquilo que você quer, aquilo que você precisa, é realmente o que você realmente precisa. É isso mesmo? Uhum. É meio contraditório, meio doida a pergunta, mas é Não, isso mas mesmo. é isso mesmo. Pelo menos é esse o meu entendimento. Eu faria a mesma pergunta. Entendeu? Aham. Então a gente está vivendo num momento muito acelerado, onde a gente não consegue mais almoçar com a família, a gente não consegue mais fazer, muitas das vezes a pessoa quer fazer um curso, quer participar de uma orientação dessa, não consegue por conta de tempo. Às vezes até tem tempo, mas está cansada, está estressada. Então, assim, a gente precisa parar para dar prioridade àquilo que precisa dar prioridade, né? A gente costuma dar atenção só para quando o problema chega. E quando o problema chega, ele já acendeu a luzinha vermelha há muito tempo. A gente que não dá atenção. É tipo uma doença. A vida financeira eu encaro como sendo uma doença. Quando você tem um problema no estômago, você tá o estômago, porque o estômago teve um período que eu estava sentindo essa dor do estômago. E essa dor, ela já vinha me perturbando há um tempo. E aí, assim, eu não dava atenção para ela. E dependendo do que eu comia, dependendo de como eu estava, eu sentia essa dor. Só que eu não dava atenção, eu só dava atenção quando meu estômago doía. E a medicação, e aí depois fui fazer os exames, fui ver que era muito estresse, aí resolveu já o problema. E o dinheiro é a mesma coisa, gente. Você começa a entrar nessa parte de usar cheque especial, não conseguir pagar toda a fatura do cartão de crédito, não pagar um ou outro boleto que você pagava direto esse mês, 2 meses, você não conseguiu pagar tudo que você devia pagar com o valor que você ganha. Você começa a pegar dinheiro emprestado para alguém. Às vezes a pessoa fala, foi só R$ 50, só R$ 100. Não, mas se aqueles R$ 50 faltou, já é uma luzinha vermelha que já se acende, entende? Uhum. E as pessoas, não, mês que vem eu compenso. Só que aí, mês que vem ela compensa. Daqui 2 meses já não é mais 100, é 200, é 300 que não deu. E aí as pessoas começam a se afundar sem perceber. Elas só pedem socorro quando ela já não tem mais para quem pedir. O banco já estourou o banco, já estourou o cartão de crédito, a família perto já, todo mundo já virou as costas, aí eles pedem ajuda. O financeiro é dessa forma. É dessa forma. Né? E se a gente for olhar para a nossa vida, na doença também. Exatamente. Na doença também é dessa forma. As pessoas procuram ajuda, só vai no médico quando já não tem mais, quando já não suporta mais aquela dor. Exatamente. Entende? Perfeito. Passo a palavra para você. Ah, bom. Nossa, isso aqui é só a palhinha, viu, do que a gente vai ver na sexta-feira. Esqueci de falar, viu? Vai haver um evento, sexta-feira. Eu estou falando aqui de Brasília, né? Esse evento vai acontecer na cidade satélite aqui de Brasília, que é Sobradinho. E vai ser às 15 horas a palestra e vivência, né, com a Maria. Daí vocês já sentiram o que vem, né, a importância disso, né? E vai ter também, depois da palestra, vai ter uma demonstração da Umbi Healing, né, que é o método de cura quântica, o qual eu falei, ao vivo. Esse vai ser ao vivo. A palestra não vai dar para ser ao vivo, tá? E realmente vai ficar só para quem vem aqui para Brasília, para quem está aqui em Brasília. Então é um privilégio quem está aqui em Brasília, tá? Mas se você quiser desfrutar do trabalho, né, da Umbi Healing, fique à vontade, tá? Olha só, o que você falou, Maria, tem tudo a ver com a cura quântica, porque exatamente a gente vive uma era de excessos, né? A gente sabe que o consumismo, né, o fato de consumir é uma necessidade, né? Que se a gente for analisar até em termos mais psíquicos, né, tem a ver inclusive com o histórico da própria infância, né? Essa Tem coisa tudo a ver. de você ingerir, de você, da fase oral, né? Essa coisa toda, né? De você suprir carências. E é o que acontece. Você falou uma coisa muito importante.
que realmente as pessoas preferem. Eu mesmo fui um desses. Eu era o camarada que eu só vi até os meus, olha, acho que até os 28 anos eu só via doente. Mas o meu período mais crítico mesmo foi até os, digamos, até os 7 anos, que eu tinha a crise de asma, eu vivia com asma e era uma coisa terrível, né? Eu lembro de uma cena, para você ter uma ideia, Maria, eu ficava cerca de 15 dias internado. Nossa. 15 dias internado. A criança ela se adapta, mas era um inferno, era uma morte. Eu lembro de uma cena, sabe, Maria, de eu estar no, assim, no berço, assim, olhando para o teto era até amarelinho, assim, aquele amarelo bege, né? Eu olhando para aquele teto e chorando, pedindo para que minha mãe, alguém da família viesse. Aí eu lembro que teve uma hora que eu apelei, se for a enfermeira, vai. Até a enfermeira, se ela vier, eu falo isso sorrindo, mas é doloroso. Hoje eu consigo sorrir, consigo rir disso, mas era muito doído isso. Então eu só vivia doente. E aí o que aconteceu? Eu desenvolvi, sim, para finalizar a história, ninguém veio. Eu chorei até esgotar. Pensa uma pequena morte, que é você chorar até se esgotar. Mas isso é o que acontece. Hoje eu não me vitimizo. Eu passei boa parte da minha vida me vitimizando. É como você falou, a maior parte das pessoas preferem reclamar. Hoje está todo mundo reclamando da vida. Porque isso reporta as nossas memórias ancestrais, Sim, que estão ligados aos nossos. Quando os nossos ancestrais saíam para caçar, eles não sabiam, Maria, se iam voltar. sim. Não é porque eram muitas ameaças, eram macro e micro predadores. Então, de repente, você estava ali, sei lá, você escapava de uma emboscada de um predador. Toda vez que você passasse naquele lugar, tendia que o seu inconsciente ele memorizasse que iria acontecer a mesma situação traumática. E a gente cresceu, a gente chegou até aqui, que inclusive eu agradeço a todos esses ancestrais, eu devoto todo o meu amor por esses seres, por nós estarmos aqui, assim também como as gerações futuras, né? E então nós chegamos aqui com essas amígdalas, né, que são as amígdalas cerebrais. A gente chegou com esse histórico, né, Sim. de medo, né, de viver em estado de tensão, estado de alerta, né? Sistema nervoso simpático, né, que é o sistema de defesa, né, que é feito para sobrevivência. Então o que acontece? A gente se acostumou mais a reclamar, desenvolver um mindset mais ligado à escassez, Sim, né? sim, Ao medo, daí os meios de comunicação. Inclusive, Maria, das motivações de eu estar aqui fazendo essa live, de estar com esse canal é esse. É claro que meu canal, o meu propósito é de deixar um legado, sobretudo, para minha filha, né? Eu quero que ela veja que eu deixei algo, né? E que ela veja e que tenha, que deixe algo que é com base nesse propósito de uma construção, de uma nova visão, de um novo paradigma, né? Mas é também, quando eu falo minha filha, eu estou falando em termos coletivos, pensando também em termos de espécie, né? Que a gente possa alimentar o canal, a internet, essa consciência com conteúdos como esse. Olha quanta coisa incrível você trouxe aqui para a gente, né? Como o dinheiro, que se não fosse dinheiro, a gente também não estava aqui. E como você falou, você começou falando uma coisa muito importante: dinheiro é energia. Então ele nem é ruim nem é bom, ele é necessário. Ele é o combustível, é o sangue, né, da nossa estrutura, né, da forma como a gente vive. Então por isso que é muito eu importante. queria só complementar. Pronto, passa aqui. Só complementando isso tudo que tu falou, Zé, dentro das pessoas que estão em processo de endividamento, às vezes um familiar vê passando, a família, o irmão, o tio, alguém próximo, vê passando por aquele sufoco e aí ele ajuda na maior boa vontade porque ele acha que a pessoa vai realmente melhorar. Uhum, Só que ele não vai mudar. Essa questão, pouquíssimas. Você vê aí, você se aproveita aí, 1, 2% das pessoas que realmente mudam. Porque geralmente ela é um vício, né? Então ele ajuda, aí se ele achou alguém para ajudar, ele sempre que ele apertar, ele vai recorrer àquela pessoa. Então não é que eu falo, não ajude, lógico, seu parente está precisando, você tem que ajudar dentro daquilo que você pode também. E assim,
Existem os casos e os casos. Você quer ajudar alguém que esteja passando por esse processo que é recorrente, então assim, oriente a fazer um curso de finanças pessoais, tem tanta coisas gratuitas no YouTube, essas instituições hoje, as faculdades, tudo oferece também, é tudo gratuito. E tem também muitos profissionais pagos também que fazem um excelente trabalho. Às vezes a pessoa não consegue fazer sozinha, então é muito mais fácil você chamar um profissional que faz com que ajude aquela pessoa a mudar a mentalidade dela, porque só ela ir lá e jogar as informações e não mudar a mentalidade não vai resolver nada. Exatamente. Porque no curto período resolve, mas no médio e no longo não resolve. Quer ajudar alguém da sua família que esteja passando por isso, instrui ele a fazer um curso, a preparar ele, para ele seguir a vida dele sem depender daquela pessoa. Porque a gente não pensa no longo, a gente só pensa no curto, né? Então, assim, outra coisa dentro do financeiro que as pessoas, eu falo que as pessoas falham muito, é não viver hoje. Então, a gente está sempre projetando, eu falo a gente porque eu tinha muito esse hábito, graças a Deus eu mudei muito, estou melhorando, estou em processo ainda de melhorar. Mas a gente vive projetado para o futuro o tempo todo, a gente não vive o nosso presente. Então, eu vivo pensando no carro que eu vou comprar, eu vivo pensando na viagem que eu vou fazer, eu vivo pensando no imóvel. Então, assim, tá tudo futuro. E aí, quando o futuro chega, a gente nem percebe. Exatamente. Entende? Olha que interessante, que Então, fantástico. assim, dentro... Isso é física quântica, isso é muito bom, muito incrível, muito Não, é bonito. tudo ligado à energia, né? Então, se você for perceber, e a gente só consegue mudar isso da gente quando a gente muda a nossa mentalidade. E quando a gente muda a mentalidade, a gente percebe tudo que está à nossa volta. Se eu não percebo o que está na minha volta, não vivo o que eu estou aqui hoje, onde eu estiver, o meu futuro vai chegar e eu vou continuar naquela mesma coisa. Então é tudo enrolando, vai empurrando, e eu nunca vou viver aquilo que eu quero viver. Eu sempre vou jogar tudo que eu quero viver para o meu futuro. E muitas das vezes a gente não chega no futuro. Quando a gente pensa, a gente já está do outro lado e não viveu o que tinha que viver aqui. Exatamente, olha, isso é fantástico, é sincronia total, viu? Porque quando a gente fala em termos de Umbi Healing, a gente está falando sobretudo em termos de transformação. O que sustenta a Maria Umbi Healing é justamente a transformação. Você acredita que é possível, por exemplo, você está ali com uma dor, que você vem ali há meses com a dor, né? E aquela dor vem persistindo justamente por conta do padrão, porque, olha, inclusive, as doenças, as dores, elas na verdade são pacotes de informações que se condensam, né? E ali eles ficam instalados, é como se fosse um aplicativo que você tem no seu celular e que você usa muito, né? Né? E você usa muito aquela dor, então ela vai continuar. E é essa mentalidade que vai funcionando e que vai dando sustentação a esse padrão, a essa mentalidade, esse mindset de dor, né? De sofrimento, de reclamação, enfim. Então o que acontece? Com a Umbi Healing, a gente consegue passar tipo um antivírus, a gente passa assim e dissolve, a gente tira esse aplicativo. É impressionante como na maioria dos casos, eu posso dizer esmagadora, essa dor vai embora. Se ela não vai embora 100%, pelo menos ela vai num percentual, você tem uma atenuação, você tem uma melhora consistente, é impressionante. E o que acontece? Quando a gente faz um Healing, existe um pré-requisito, que é você fazer coisas novas, que é você mudar o padrão. Porque como você falou uma coisa muito importante, a gente vive muito programado para o futuro, e o futuro a gente constrói com o quê? Com as memórias, com coisa que já passou, né? Que já viveu. Tem um pensador indiano, né, chamado Jiddu Krishnamurti, ele dizia, a memória é coisa morta, porque ela não existe mais. Né? O que existe? É o agora, isso é fato. E você pode dizer, mas isso é tão redundante, tá todo mundo falando do agora. Quer falar? Assim, é muito... Eu falo que esse tema, ele dá muita palha para falar. Porque, assim, tem muitos livros, não que eu não acredito, tá, gente? Mas, assim, é porque tem muitos livros que induz você a viver no futuro. A questão de mentalizar, a questão de você jogar para o universo aquilo que você quer. Quando eu falo que tem pessoas que vivem demais no futuro, mas tem pessoas que vivem imaginando, sonhando, só que para você ter esse futuro que você quer, primeiro você tem que fazer por merecer. Então é aquela coisa, você está vivendo hoje o que você viveu no passado. O teu presente hoje é o teu
é o teu passado, foi o que você plantou. O que você plantou no ano de 2017 que dá para colher em 2018? Então, assim, eu falo da parte financeira mesmo, que eu adoro. Você Ou então de 18 para 19, né? Quem está em 19, né? É assim, eu falo 2 anos Claro. porque geralmente é a média. A assim. média, né? O primeiro ano você ainda fica patinando ali para questão de Claro. mudança, então você começa entendi, realmente Maria. Entendi. a colher mesmo os frutos Com 2 anos. no segundo ano. Isso é muito até de empresa. As empresas têm uma média de fecharem ali No primeiro ano. primeiro Que é a ano. chamada aborto infantil, né? Isso. E no nosso crescimento pessoal é muito isso. A gente bate muito, a gente cai, levanta. E aí a gente passa o ano. Quando a gente vai mudar de padrão, a gente geralmente o primeiro ano é levando mesmo, sabe? Insistindo, desistindo, insistindo. Então você começa a colher aí no segundo ano. Muitas das vezes no primeiro ano, quando é uma pessoa muito autodidata, determinada, aí sim. Aí se você fazer uma analogia para a tua vida e se perceber daqui 2 anos, como que eu estava? E aí você pode ir jogando aí uns 5 anos atrás. Porque quando você se percebe como que estava a tua vida há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos e há 5 anos, você se percebe se você mudou, se você tá, ou se você está estacionado no mesmo lugar. Porque tem pessoas que elas só mudam quando o universo força, porque acontece uma doença, uma tragédia. Elas não mudam por ter essa necessidade. Isso, exatamente, Maria. Elas só mudam quando aquilo realmente não é suportável mais. Então as pessoas, porque o problema financeiro ele é recorrente, ele não nasce assim um mês pro outro. Então eu estou com um problema financeiro, eu não entendo, mas eu não faço um curso. Como eu comentei, tem tanto material gratuito, legal, que te instrui a fazer isso. Eu não faço um curso, eu não participo de uma palestra, eu não leio um livro que fale sobre aquilo. Hoje as pessoas não leem mais, né? Isso, então assim... Quase nada, né, pelo menos. A questão do crescimento pessoal é uma decisão pessoal e só sua. Ninguém consegue fazer isso por você. Se você for aquela pessoa que tem essa dificuldade de tomar iniciativa, se aproxima com pessoas que você se inspira, que te força, que te faz sair da zona de conforto. Porque as pessoas, às vezes, elas têm a dificuldade de sair da zona de conforto. Tá ruim, mas tá confortável. Exatamente. Então, assim, é muito mais fácil eu ficar assistindo esses canais abertos que só tem porcaria, desculpa pela palavra mesmo, mas pra mim é só porcaria que tem nesses canais abertos. Até nos fechados também. Enfim, televisão. A mídia como um todo é televisão pra mim é uma total perda de tempo. Não que eu não assista, gosto de algumas séries, gosto de alguns documentários, mas eu vejo muito pelo Netflix quando eu quero. Então, assim, você fica até meia-noite, 1 hora assistindo essas porcarias e você não fica 1 hora lendo um livro. Então, assim, a mudança ela é muito tua. Você que tem que tomar iniciativa, você que tem que partir mesmo. O que eu tenho que fazer? Tem muitas palestras motivacionais. Eu indico um livro que, assim, eu acho que é transformador e para as pessoas que estão querendo mudar. Esse livro, ele tem no YouTube, audiobooks, e tem também nessas livrarias tudo, que é O Milagre do Amanhã. É um livro transformador, que ele muda quem está buscando essa mudança, assim, quem está atrás. Quem é o autor? É um americano, Tá. Mas é O Milagre O título do Amanhã. é esse, né? Isso, é um livro fantástico, assim, que eu super indico. Eu não li, mas eu ouvi os audiobooks dele, eu gosto de ficar repetindo, porque as dicas que ele dá lá é fantástico. Então, assim, a dica maior que eu falo hoje é: se está doendo, tome iniciativa. Não espere que os outros tomem decisão por você, não. É você que sabe a sua dor. Ninguém sabe qual que é o seu problema. Por mais que você fale para os outros, compartilhe, reclame, mas é só você que sabe. O que precisa ser melhorado? Por onde você precisa melhorar? Então, assim, tem pessoas que eu atendo que falam que a vida está destruída. É relacionamento, é saúde, é dinheiro, é tudo. Então, assim, a pergunta é: o que você quer resolver? Porque eu não consigo resolver tudo. Exatamente. Então, assim, tem muitos casamentos se destruindo por conta relacionamentos se destruindo por conta do financeiro. Então, o financeiro, ele está ligado a tudo. Se você não está bem financeiramente, a tendência é ir se desmoronando tudo. Então, as pessoas só procuram ajuda quando elas estão já no fundo do poço. E aí, quando ela está no fundo do poço, a vida dela já está tão ruim, já está tão destruída, que ela nem sabe o que ela quer. Ela não sabe se ela tem que resolver o problema de saúde, se é financeiro, se é de relacionamento. Então, assim,
A gente só consegue a mudança quando a gente se conhece, se perceba, olha para dentro de você, se veja. Porque às vezes, quando a gente está nesse processo, né, do casulo, então a gente não se percebe, a gente não se enxerga, a gente não conhece nem as nossas emoções. Porque a nossa cabeça está a mil, pensamentos entrando e saindo, assim, que você não consegue controlar, você não consegue entender. Exatamente. Então, assim, é você se voltar para você mesmo e buscar ajuda, porque a ajuda tem. Tudo que você manda o universo, você recebe de volta. É só você perceber. Perfeito. Você sugeriu aí o livro, que eu também não conheço, eu vou procurar. Mas eu sugiro para você também um Be-Healing, tá? Que é um Be-Healing, é um processo de transformação. Ela tem ajudado as pessoas eu sou um, Você é um milagre, eu sou um né? milagre, eu sou Processo. desse processo, porque era uma das pessoas que me vitimizava, era uma das pessoas que só fazia reclamar, sabe? A minha visão era resultado, só via doente, estourado financeiramente, uma Só bagunça. mandava esquecer. Só escassez. Olha, era tudo o que você pudesse mostrar assim. Assim, a única coisa que me dava assim, um alento era a arte. Eu sempre gostei de arte, eu mexo com arte também, sabe? Aliás, a Umbirrilho também tem um viés artístico também, ela é artística também, por mais seja mais um processo terapêutico, mas ela também tem um viés artístico, né? Então, aliás, o que fez surgir a Umbirrilho, se você quiser saber maiores detalhes, foi a partir de um braço artístico, foi o que deu a origem à Umbirrilho, que foram as mandalas. Então, assim, quando você fala tudo isso, que é esse processo justamente de você viver absolutamente como as pessoas estão vivendo, desorganizadamente, não é? Porque é um processo de bagunça, né? Porque uma coisa chama a outra, é um padrão. Você olha, nosso cérebro, ele né, Maria, muito... ele é programado para economizar energia, não é verdade? Nosso cérebro limpo, porque ele sabe, um dia você vai morrer. Então, eu vou fazer de tudo para você se preservar. Aí, cabe a você ensinar ao seu cérebro, né, à sua vida, hábitos saudáveis, inteligentes, sustentáveis, que sejam sistêmicos. Porque quando você fornece informações isoladas, partidas, né, aí elas se tornam, inclusive, doentias. É quando começa a surgir a doença. Porque você começa a se separar. E aí, nesse processo de economia, o que, que acontece? Ah, é mais prático eu comer um monte de porcaria. É mais fácil. É mais Muito difícil do que... relacionado ao emocional, né? Exatamente. Então, isso aí tem tudo voltado para... Eu vou só Isso. concluir. Não. O que, que acontece? Quanto mais tempo você ficar com hábitos negativos, ou seja, afastado do seu sistema, né, mais a tendência é você se acomodar. E quando você se acomoda, por quê? O cérebro calcula, eu tenho pouco tempo, buscar coisa nova, mudar esse padrão, porque hoje está tudo invertido. Hoje a gente está vendo as pessoas já não leem mais, já não tem mais valor com relação a isso. Não estou também fazendo nenhum saudosismo também ao passado também, sobretudo ao passado que era muito pautado em opressão, né, em ignorância, né, em preconceitos. Né? Vivemos numa sociedade também que obliterava os direitos humanos da forma mais radical que você pudesse imaginar também. Não é que hoje também esteja diferente, pelo contrário, está até havendo agora um saudosismo dessas coisas negativas. Mas isso tudo faz parte do aprendizado. E o cérebro se acostuma com esse padrão doentio. Ele se acostuma, e aí vem os ganhos secundários quando você está doente. Ah, eu não posso pegar isso, eu não posso trabalhar. Todo mundo chama a atenção porque é doentinho, né? Então o que acontece? Isso tudo vicia você. E esse vício faz, né, essa vida se descontrolar. Como você falou, no emocional, que aí vem os relacionamentos, vem o trabalho, vem o conhecimento, a espiritualidade, né? Vem as amizades, ou seja, é um sistema que vai se reproduzindo. E cabe a nós tomarmos consciências e fazermos as mudanças. Por isso que a Umbirrilho foi um divisor de águas. Porque com a Umbirrilho eu sou obrigado a cada dia, sabe, Maria, a observar uma coisa nova, sabe? A me perceber no mundo como um ser novo, a me inaugurar, a viver o presente, agradecer.
É agradecer. Você falou uma coisa fantástica. Hoje a gente, você quando começou sua fala, você falou, poxa vida, você vive projetando esse futuro já aconteceu. Olha, eu já falei aqui para as pessoas, hoje eu estou na minha vida, no melhor momento, quando eu dizia, gente, eu queria estar aqui. Você pode dizer, Zen, como tu pensa pouco, como tu é, como você pensa As pequeno. pessoas assustam, né? Quando a Se gente assustam. fala, quando a gente que fala que quer viver aquele momento. Tá sempre sonhando. E quando a gente está com as pessoas, quando a gente está no lugar que a gente quer, a gente está imaginando já é uma outra viagem, tá com um outro momento, então você não curte. Exatamente. Hoje, exatamente, Maria. Hoje eu agradeço porque eu, há 10 anos atrás, eu queria estar, eu não digo exatamente igual, não aconteceu igual, mas quase igual. Com elementos que, inclusive, são melhores do que tinham há 10 anos atrás. Era o que eu queria estar mesmo. Projeção, né? E eu agradeço viver esse presente. E a Umbirrilha, ela me reforça isso. Me reforça, Mas inclusive, a ser você íntegro. trabalhou para isso, né? Exatamente. É. Levei umas porradas. É por isso que também é importante as doenças, quando a gente aprende sobre as doenças, porque a gente, com elas, servem de um solo, de quando você entende o que representa esses sofrimentos, quando você aceita eles, quando você sai desse lugar e você tem uma visão, aí a coisa acontece. E aí você passa a agradecer e viver o presente, né? Maria, eu vou passar para você que eu já falei demais. Só para complementar o que o Zé está falando, todo sofrimento traz um crescimento. Eu olho para o sofrimento dessa forma. Sempre que eu estou passando por alguma cartaz que eu tenho que viver aquilo, eu me pergunto para aquilo, o que eu tenho que aprender com isso que eu ainda não aprendi. E assim, para algumas pessoas isso é fato, para algumas pessoas vai dizer que é paranoia, mas assim, isso tem funcionado comigo, funcionou já há um período, e é uma coisa que eu sempre faço. Eu não entendo o que está acontecendo comigo. Então, se eu não perguntar, eu não vou entender, porque às vezes ecoa, o retorno da tua voz ecoa, está tão visível. Sim. Que você só precisa pôr para fora. O que eu tenho que aprender com isso? Então, perceba, sinta o sofrimento, sinta a dor que tu está vivendo e tente ver o lado positivo. O que isso quer me ensinar? Porque geralmente a gente só olha o lado negativo, né? E o lado negativo a gente não deve vibrar nessa frequência, porque ele vai trazer mais do mesmo. Uhum. Com certeza. Mas, porque, olha, eu sou um exemplo vivo, viu, gente, dessa coisa do magnetismo. Olha, eu confesso que eu não acreditava, eu achava, não. Olha, eu lembro uma vez, teve uma pessoa que veio se consultar comigo, e ela veio logo perguntando, como é esse negócio de Umbirrilha? Depende de mim? Aí eu falei, depende. Aí ela foi logo respondendo, porque se for depender de mim, não vai servir, porque eu já utilizei todos os métodos de cura quântica que você imaginar, que dependia de mim e não deram resultado. Aí eu falei para ela, então certamente isso também não vai dar. Se você não acreditar no seu potencial, se você não acreditar, né, no poder, né, de que você tem, realmente não vai funcionar mesmo, de fato, né? Por quê? O que acontece? O que está acontecendo é que as pessoas estão desacreditadas que elas podem, que tem poder mesmo, elas estão vivenciando. Bom, é um histórico de tanto pessimismo, de tanto sofrimento, que quando você fala que é você que pode realizar uma cura, que é você que pode realizar uma coisa, você não acredita. E aí, olha, eu digo, ó, na carne viva, experiência própria, eu também era um dos que não acreditava nisso. É tipo você ir no médico quando você está sentindo a dor, né? Isso. Que aí o médico passa a medicação, que se você tomar a medicação sem acreditar que a medicação vai servir, a medicação não vai servir. Exatamente. O efeito placebo tem sido mostrado, que nada mais, nada menos mostra que a realidade, ela é um resultado de uma construção, de uma combinação do pensamento com o sentimento. Sim. Né? Ou seja, isso é magnético. Quando você tem magnetismo, você atrai. Sim. Então, hoje eu atraio as pessoas certas na minha vida. Antigamente eu atraía pessoas, claro, tudo tinha o seu sentido, mas é impressionante, quando você começa a vibrar numa frequência negativa de doença, você só atrai gente que fala de doença, não é? Não é verdade? É impressionante, eu digo isso por experiência própria. E hoje está chegando para mim pessoas assim como você, Maria, que vem trazer assuntos bonitos, fantásticos, né? Que cada vez mais estão colaborando e corroborando com a possibilidade de um mundo, é como você diz, a negatividade e a positividade,
elas existem, não tem como a gente se afastar disso. Mas cabe a gente escolher qual é o caminho que a gente quer dar para nós, não é? Antes, inclusive, eu não conseguia olhar para o meu corpo, eu não gostava do meu corpo. E hoje, depois da Umbi Healing, quando eu começo a fazer os exercícios, existe um exercício chamado paz, né? Na Umbi Healing, que é um exercício que você mergulha dentro de você. Gente, eu só tenho a agradecer para esse curso. tem que fazer. Olha, como é grandioso a comunidade de células, de seres, de inteligência que frequenta você. Porque, olha, eu repito isso sempre, Maria, a gente está enxergando só a periferia da periferia da periferia da realidade. Eu acredito nisso. Olha só, a física quântica, eu sei que fantástico. tem físicos aí que ficam horrorizados quando vê a gente falando da física quântica. Mas é claro, eu não sou físico, sabe, Maria? Mas eu procuro aproveitar aquilo que a física quântica tem mostrado, a mecânica quântica tem mostrado, e hoje, inclusive, eu procuro não ser oportunista, porque eu vejo que muita gente se aproveita usa a física quântica, muitas vezes, para afirmar, às vezes, dogmas, sem ter direito também à dúvida. Eu já cometi esse erro, eu já fui dessas pessoas que usava, às vezes, falava de uma coisa esotérica, que era uma crença, mas que não tinha nenhum fundamento científico, eu botava, isso é física quântica. Muita gente está fazendo isso hoje. Mas hoje eu estou vendo que a coisa mais importante é a gente ser íntegro. Sim. É a gente buscar realmente qual é a essência, porque a verdade realmente ela é fantástica. E o nosso corpo, Maria, só opera com a verdade. Suas células não mentem. Quando elas estão doentes, é porque elas estão dizendo, olha, para de mentir. Sim. Podemos dizer que a negatividade é um resultado da mentira. Então, quando a gente começa a ver a verdade do nosso corpo, a gente vai ver o que a física tem mostrado aí, que a gente está enxergando. É um mosquitinho aqui que coçou aqui. É que a gente está enxergando a periferia da realidade. Há algo muito maior. A gente está vendo muito pouco. E se a gente vir somente até onde a sua visão vai, é o que eu sempre falo aqui, se você subir aqui quem não conhece Brasília, aqui tem a torre de TV, não é que a gente sobe e a gente vê Brasília lá de cima. Sim. Se você subir na torre, Maria, e olhar lá do horizonte, e você disser, olha, depois daquela linha ali acabou o mundo. Ou então olhar para o céu e depois daquele azul acabou o mundo. Se você não pesquisar, se você não sair, você está certo. Você vai dizer que o mundo acaba ali. Você acaba até dizendo que a Terra... Campo de visão sua, né? Tem pessoas aí que dizem que a Terra como é que se diz? Que a Terra é plana, né? Tem pessoas que defendem, eu respeito. Eu particularmente discordo completamente. Mas eu respeito essas pessoas. Mas o que acontece? Se a gente subir lá na torre e disser que o mundo está ali, tudo bem. Enquanto você não for lá experimentar e sair a passar daquela fronteira, e que inclusive ela é infinita, né? Inclusive a gente tem que desenvolver uma mente infinita. A nossa mente fica finita. Parece que eu termino aqui, que Maria termina aqui, que o Zen termina aqui, que você termina aqui, aí na sua pele, nos seus pelos, né? Não! Olha, o átomo, ele é mais preenchido, parece até um paradoxo, de espaço vazio, do que propriamente de espaço com matéria. É 0,1% de matéria contra 99,99999% de espaço vazio. Então significa que o céu não está lá em cima, o céu está dentro de mim. Se eu vejo beleza lá fora, é porque tem beleza dentro de mim. Ou seja, o céu também é uma extensão de mim. Então a gente tem que desenvolver uma mente infinita. Sim. Quando a gente desenvolve essa mente infinita, a gente entra inclusive nessa frequência do mundo quântico, que tem tudo a ver com isso que você falou com relação à economia. Deixa eu passar aqui para você que eu já falei demais. Dentro disso aí, Zen, eu reforço novamente o autoconhecimento. Você não consegue visualizar toda essa grandeza que nós temos acesso sem ter esse autoconhecimento, de saber o que você gosta, parar de viver de aparência, né? Então hoje em dia a gente tem as redes sociais, que as pessoas vivem muito de aparência, viver a essência, viver aquilo que ela pode, viver aquilo que ela gosta de viver. Isso. Então eu vejo hoje as pessoas me relatarem também que elas não têm dinheiro para passear. Então eu atendi um casal que tinha 3 filhos, eles estavam passando por dificuldade financeira e eles só ficavam em casa
pelo fato de falar que não tinha dinheiro para sair. E aí isso gerava um estresse muito maior, porque com 3 crianças pequenas, aí você já está com problema financeiro, aí você fica com problema com a sua mulher, a mulher fica com problema com o homem, com raiva, porque não tem dinheiro para sair, porque os dois não conseguem conversar por conta da situação, e aí vira um verdadeiro caos. Para quem mora aqui em Brasília, e eu acredito que nas outras cidades também pode ser um pouco diferente, mas não é tão diferente, tem tantos lugares, no lugar que você mora, se for cidade grande tem mais opção. E você consegue fazer esses passeios gratuitos. Eu adoro piquenique, eu adoro parque, eu adoro natureza. Você não precisa passear em shopping. Se você for com 3 filhos para shopping, é gastar mais. Você só vai se descontrolar mais ainda. Então, assim, começa a fazer esses eventos que não te tem custos mais altos. Faz um piquenique, leva o lanche de casa, não compre também no lugar que você vai, né? Porque aí é tudo mais caro. Eu tenho uma referência dos parques nossos aqui. Se for comprar lá, é tudo mais caro. Então, assim, a criançada vai adorar. Eu tenho um filho de 3 anos, meu filho adora ir para os parques, ele adora piquenique. Então, assim, a cultura, você que implanta na criança, o modo de como que você quer que ele veja a vida, o hábito, você que implanta. Então, passear de bicicleta, correr no parque, ir para museus. Aqui nós temos o nosso planetário que eu estava comentando com você. Você vinha comentando hoje. É um lugar belíssimo também, que você consegue... Então, para quem mora em Brasília, tem muitos lugares que você consegue fazer passeios gratuitos e que você sai da zona, daquele lugar cheio de energia negativa, de estresse, de raiva, que é a sua casa às vezes, né? Então, comece a viver a tua essência, vive de acordo com o que você pode, para de querer mostrar para as pessoas, né? Às vezes você convive com um pessoal com um padrão mais elevado, você não tem condições de viver naquele padrão, você não precisa se afastar, mas seja você, a pessoa não vai gostar, não vai deixar de gostar de você por você não conseguir seguir o padrão dele. Se ele é seu amigo, se ele gosta da tua presença, é independente se você consegue viver no mesmo padrão ou não, ele não vai deixar de gostar. Então a gente costuma querer se equiparar, né? É a questão das 5 pessoas que você mais convive, né? Então acaba que a gente pega um pouco daquilo. Isso. Então, assim, perceba as pessoas com quem você está tendo mais contato, veja o padrão dela, veja o que é bom, veja o que é ruim, tenta você se perceber, você se conhecer. Por isso que eu sempre reforço, autoconhecimento, gente, é tudo, é tudo. Para de ser um androidezinho aí que é manipulado por todo mundo. Nossa, que fantástico, hein? Que aula, hein? Isso aqui é a palhinha do que vai acontecer na sexta-feira, né? Se você porventura chegou agora aí nessa live, né? Eu fico muito feliz, viu, Maria? Exatamente. Coisas tão simples. Olha, você falou, talvez a coisa mais essencial que eu posso dizer que mudou minha vida foi quando eu passei a me aceitar. Sim. Porque eu não me aceitava, eu me adequava ao que eu achava que as pessoas queriam que eu fosse. Sim, não aceitação, né? E eu não me aceitava, então eu sofria. Então eu buscava as compensações mais doentias que você pudesse imaginar. Eu lembro quando eu tinha 11 anos, eu fui estudar numa escola, eu sempre ia numa escola, era uma escola no modelo assim meio militar, mas só que era uma escola mais simples. Eu ainda tomei palmatória nessa escola, para você ter ideia. Não sei se vocês sabem nem o que é isso. Mas era em 70 e, acho que 79, por aí, já por aí. Aí o que acontece? Eu tomei a palmatória porque eu não fiz a lição direito, né? E aí depois, quando eu terminei nessa escola, eu fui para e eu não esqueço até hoje, foi traumático, na frente de todo mundo, é humilhante. Porque naquela época, era quanto mais humilhação, né, isso vai ser bom para a pessoa. E eu não sei, eu tenho minhas grandes dúvidas, porque eu vejo pessoas que tiveram uma infância com uma educação com respeito, né, e que são pessoas que são super saudáveis. Agora, é claro que eu não me coloco na posição de vítima, sei que eu tive aprendizados também com essas pessoas, até agradeço a elas, mas eu lembro que quando eu fui estudar numa escola de classe média alta, meu pai fez um esforço danado na época, e a gente morava numa casa simples, que era em frente a uma igreja, era uma casa... e eu tinha uma crença de que quem estudava naquela escola só morava em mansão, e nem era bem isso. E aí eu lembro de uma cena que um menino, eu estava jogando bola na frente
no terraço lá de casa e tal. E aí, o menino, no dia seguinte, eu sei onde é que você mora, eu vi você na sua casa e blá, blá, blá. Na hora, eu fiquei com vergonha da minha casa. Isso custou um peso. Isso para mim durou muito tempo, porque eu disse para ele, não era a minha casa, era a casa do meu primo. Olha só, porque eu tinha vergonha da minha casa. Então aquilo ali, para isso sair inclusive de mim, foi um trabalho muito grande, porque eu não queria que as pessoas descobrissem que eu também fiquei com vergonha disso. Né? Mas hoje eu falo na maior, e sei o peso também do que é tirar isso. E olha o quanto eu aprendi quando eu percebi que, que eu não preciso ser aceito pelas pessoas. Se eu enxergo a grandeza do que é existir, do que é compartilhar, e quando eu percebo que estou numa sociedade doente, que o que sustenta essas diferenças, essas divisões, é justamente um padrão doentio, quando as pessoas hoje têm que viver, têm que ter uma arma do lado de casa para poder se defender dos bandidos, você tem que andar armado, você está atraindo bandido. É o poder do magnetismo. Porque você atrai isso. Então, quando você começa a perceber que você não precisa nada disso, que basta ser você mesmo, que você tira esses monstros, porque isso era um monstro que tinha dentro de mim. Um monstro que me separava, que me fazia eu me sentir, né, inferior, e pelo complexo de inferioridade eu vinha com um processo de superioridade. E aí a doença só vai aumentando. A coisa só muda quando você assume você mesma, quando você assume você mesmo e você passa a ser você mesmo. Como é gostoso a gente ser do jeito que a gente é, como é gostoso a gente poder respirar e falar, mesmo que não seja aceito, mesmo que a pessoa vá te acusar disso, mesmo que a pessoa te trate com desdém, né, com preconceito. Hoje eu tenho, não como superioridade, mas eu vejo que tem, é claro que hoje eu me defendo. Se vem uma situação de injustiça, eu me coloco. Não é porque eu também virei um santo bobo, não, que a gente também tem que se defender. A gente não pode aí cair nessa besteira de que, porque eu sou místico, eu sou santinho. Não, a gente tem que ser verdadeiro. Se você ofendeu, você se defende, desde que você não vá agredir. Que você se defenda sem agredir, sem agressão, sem violência. Sim. É uma sociedade, a gente tem que desenvolver esse modelo da não violência. Quanto mais a gente tem medo, mais violento a gente fica. Não é? Mais a gente quer fazer isso e a gente se separa e a gente foge de nós mesmos, né? Como você falou. E a grandeza disso tudo é como você falou, nos pequenos detalhes. Poxa, se tu vai para o shopping, tu vai ficar tentado toda vez, ficar comprando. Quando você tem opções incríveis de você sair de casa e ir para um parque de uma forma bem mais barata, inclusive eu faço isso com a minha esposa, com a minha filha. Às vezes a gente vai aqui para o CCBB, faz um piquenique, se encontra, não gasta nada, traz as coisas, né? Aqui mesmo a gente está no Parque Olhos d'Água, um lugar lindo que dá para fazer piqueniques, né? Quando a gente vem. Às vezes eu venho sozinho, porque às vezes não coincide o tempo, na maioria das vezes minha esposa às vezes vem mais com a minha filha. Mas assim, quando dá, vem todo mundo e a gente de uma forma mais econômica, né? Com o tempo acho que já passou, né? Então, vamos nos despedir. Então, Maria Reis, eu peço suas considerações finais. Então, fico agradecida pelo convite que o Zen falou. Agradeço ao universo por ter nos permitido esse momento aqui. E eu acredito que a gente comentou o que a gente precisava falar. Então não foi nada programado, não foi nada ensaiado, veio naturalmente. Eu espero que o que eu falei tenha feito sentido para alguém que esteja aí do outro lado. Falei com amor, falei do coração. E assim, aguardo quem tiver a oportunidade de nos prestigiar na sexta-feira lá no Sobradinho, vai ser um prazer. Fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer ajuda que alguém do outro lado esteja precisando. Sou muito grata por esse momento e gratidão ao Zen, que eu conheci essa pessoa em um curso, em um evento que a gente fez. Nossa, uma pessoa que eu quero levar pro resto da vida comigo. Viu, Zen? Você também. Muito obrigada mesmo. Uma honra. Deixa teu contato, você faz consultoria também online, né? Eu trabalho com orientação financeira, pessoal. E eu faço atendimentos online, para quem é do DF fazemos também presencial. Deixo o meu telefone aqui, que é o 619652, que é o mais um 9, tá? 9652 2419, incluindo mais um 9. E tem meu Instagram também, quem quer seguir lá meu trabalho, é o Maria Reis _oficial. Obrigada, gente.
Olha, eu que agradeço, Maria, a sua presença. Eu também vou levar você para sempre. Uma pessoa que, quando eu a vi, eu tive já uma empatia já direta. Eu gostei do jeito que ela se colocava. Você fala muito bem, né? A gente estava lá, eu vi que você falava muito bem. A gente estava numa palestra, né? E ela tem um jeito muito agradável de falar, tem todo esse carisma e essa sinceridade, essa espontaneidade, né? Isso é muito bonito. Então, acho que isso é o que a gente tem que levar. Então, olha, eu também agradeço a você que esteve aqui ao vivo, né? E vai ficar gravado, aí eu vou deixar o telefone dela, eu vou colocar na Isso. descrição aqui embaixo, tá? Se você, né? Eu sei que é 1 hora, não sei se você vai assistir essa 1 hora, mas se tiver, é porque estamos na frequência. Quem está aqui, quem vê isso, é porque está nessa conexão e a gente está alimentando essa rede, né? De pessoas mais espontâneas, pessoas mais verdadeiras e pessoas que desenvolve, né, esse mindset de poder transformar a sua própria vida. É a transformação. A coisa mais incrível é a transformação. E a Umbi Healing é transformação, transformação de vida. E eu falo isso como uma pessoa que fui transformada. E tenho visto com o maior prazer pessoas sendo transformadas também com essa técnica, com esse método. Na verdade é um método porque tem várias coisas ali, né, que envolvem, né, a Umbi Healing, né? Então é um prazer, olha, eu fico muito feliz, eu queria estar justamente hoje aqui. É como você falou, a gente não programou a pauta. Maria, acho que só viu um birrilho uma vez na vida, não foi? Mas assim, e o bom é isso, porque não tem aquela coisa ensaiada não. Eu fiz um cartazinho hoje aí, há 2 horas anunciando que ia ter essa live, né? E eu digo, na hora a gente Vem, né? Na hora vem. e vai fluindo, E é né? bom assim, né? Porque você fala o que tem que falar mesmo, para as pessoas que têm que ouvir, para as pessoas que precisam chegar a esse conhecimento. É bom é assim, quando não tem nada ensaiado. Exatamente. Exatamente. Então, olha, muita luz, um prazer enorme, muito, olha, um prazer maravilhoso. Saudações a esse seu coração maravilhoso. Saudações a todos os nossos ancestrais. Saudações às gerações futuras que nós estamos trabalhando por vocês, né? Para que a gente tenha cada vez mais que no futuro vocês sintam o que a gente está depositando, que vocês escolham esse melhor que a gente está podendo dar nesse momento. Então, olha, muita luz, saudações e que viva todos os seres. Muita luz. Uhul! Falou! Ai, ótimo. Como é que desliga aqui? Pronto. Compartilhar. Oi, Antônio. Deixa eu ver se Tudo ele já bem? está ouvindo.